Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui novamente no Jesus em Família para fazer o nosso trabalho do incentivo ao culto do Evangelho no Lar. Hoje nós contamos com o nosso querido amigo, irmão, o Cláudio Bolacel. Cláudio, boa noite. Boa noite, Grace, boa noite a todos. Vamos trabalhar, então, como sempre, a gente abre fazendo uma prece, depois a gente lê um trechinho do Evangelho e comenta. Hoje o comentário será ao cargo do Cláudio. Então, eu te convido neste momento a elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, pedindo que os bons amigos espirituais possam se fazer presentes neste momento, em nosso lar, no local onde nós estivermos, se fazer presente auxiliando nas nossas necessidades, orientando os nossos pensamentos, nos intuindo, nos dando coragem e força para que nós possamos enfrentar e vencer as nossas dificuldades, os nossos objetivos, e assim podermos evoluir nessa jornada. Em nome do nosso Mestre Jesus, damos por aberto o nosso trabalho da noite de hoje e vamos ler um trechinho do capítulo 24, A Candeia debaixo do alqueire. Vamos para o título Carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. O item 18, dizendo o seguinte: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Esse trecho, então, está no Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João. E nós vamos lá para o item 19, onde Jesus nos diz: tome a sua cruz aquele que quiser me seguir. Isso é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfa, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Querido Cláudio, gostaríamos então de te ouvir. Bom, essa parábola que tu acabaste de ler, que nós vamos refletir hoje à noite, me faz imaginar, né, como ali está escrito, Jesus cercado lá 2000 anos pelos discípulos, os moradores da região, todos sedentos, né, de escutá-lo e admirando, mas também desejando ter toda aquela serenidade, aquele entendimento da vida, né, o desprendimento das questões materiais, objetivos diferentes daquelas pessoas. E Jesus, então, vai, nas suas palavras, dizer, né, que quem o seguir atingirá a salvação. Mas ele é bem claro e coloca as condições, né? Não basta apenas ali os discípulos que estavam só escutando, recebendo aquelas informações, talvez nenhuma repercussão ocorreria no seu futuro se eles não entrassem, então, naquelas condições que Jesus falara, então, nessa parábola, que é renunciar à vida e pegar a sua cruz para segui-lo. E essa renúncia da vida, ela tem, então, esse significado de nós abandonarmos a vida, não no sentido de perdê-la, como até alguns irmãos lá, 2000 anos atrás,
ao defender o cristianismo, as suas convicções, realmente perderam e deram a sua vida por essa doutrina, por esse estilo, essa maneira de viver. Mas nós precisamos abandonar a nossa vida imediata, a vida de resultados independente de o que causarmos ao outro, imaginando que tudo agora tem que ser resolvido a qualquer preço. A renúncia, então, em pró de uma vida em coletividade, da vida que nós sabemos que temos que ter aqui. Nós que diariamente estamos estudando e entendendo, sabemos que nós estamos aqui numa passagem, como se fosse um período de regeneração, nós ganhamos essa oportunidade para crescer, né? Então, nós não temos que enxergar a nossa vida como única, independente de qualquer coisa. Nós estamos inseridos num contexto. Então, no momento que ele diz que nós devemos renunciar, é renunciar o egoísmo, renunciar em pró da coletividade, em pró da sua causa, né, dos seus ensinamentos, da caridade, do amor ao próximo, do dever moral perante ao outro. E ele, então, vai usar essas palavras, né? Que quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Ou seja, na realidade, então, perder a vida que está se levando, mas não perder a existência que se está tendo. Tá? Com relação a outra condição, que nós temos que pegar a nossa cruz e ir adiante, Emmanuel vai nos dizer, num livro Rumo Certo, psicografado por Chico Xavier, cujo título é Suportar Nossa Cruz, que a cruz do Cristo é a cruz do exemplo, é do sacrifício. Então, a cruz do Cristo era o seu exemplo, o exemplo da humildade, o exemplo de quem foi injustiçado, de quem tudo suportou, o abandono dos seus pares, mas que sabia por que estava passando e sabia que não tinha que se revoltar e nem lutar contra todo aquele processo que ele sofreu, porque ali estava o seu exemplo que deixaria para nós, né, para a nossa eternidade, o legado do seu exemplo. Então, a nossa cruz, segundo Emmanuel, ela é nós mesmos, né? É o que somos, é o que temos de errado, é as nossas tendências inferiores, as nossas imperfeições, as situações que nos incomodam, que não conseguimos resolver. Essa, então, é a nossa cruz que temos que aceitar e carregar, tá? Sem revolta, com resignação, não deixando de corrigir. Não está se falando em se conformar com uma situação e chorar e lamentar. Podemos sofrer, sim, podemos chorar, mas vamos ter serenidade, ter trabalho, tá? Tentar corrigir quantas vezes for necessário. Porque não esqueçamos que essas dificuldades nós a pedimos. Nós estamos aqui com elas como um meio de nós nos curarmos de aflições que causamos no passado e agradecidos por essa reencarnação. Então, segundo Emmanuel, nesse texto, o que mais nos incomoda, muitas vezes, não é o peso da cruz, né, os problemas que estamos enfrentando, mas sim a inconformidade, porque nós queríamos que fosse diferente. Às vezes nem é tão sofrido passar por aquilo ali, mas a nossa inconformidade de estar desejando um outro tipo de vivência, né? O nosso orgulho ferido, porque não conseguimos, às vezes,
atingir aquilo que sonhamos, que enxergamos no outro, né, como se fosse o ideal para nós. Então, nós não podemos esquecer de que esse esforço de nós vivermos com a nossa cruz, aceitarmos as nossas dificuldades, mas não desistir, é o que vai nos regenerar. E Chico Xavier, no livro Fonte Viva, no item 140, cujo título é Após Jesus, ele psicografou, então, a mensagem de Emmanuel, e ele nos diz que quando nós recebemos, aliás, quando nós nos aproximamos do Evangelho, nós recebemos a cruz de Jesus. E daí em diante nós somos, então, chamados, compelidos a suportar as atribulações, os obstáculos. Mais especificamente, a frase que Emmanuel usa é a seguinte: e daí em diante seremos compelidos a demonstrações de renúncia, vencendo inúmeros obstáculos. Então, essa frase final da parábola, em que o mestre nos diz: com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Exemplifica o que estamos analisando, né? Nós, às vezes, queremos, nessa vida, viver algo, talvez, que só agora teria um certo valor imediato, mas que seria fugaz em toda a nossa existência. Talvez o que nós pensemos ser o ideal para atingir agora, né, tentando passar por tudo, não aceitando, se revoltando, querendo modificar situações difíceis de serem modificadas, possa ser a maneira de jogar fora a nossa existência. Então, quando o mestre diz que aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, é isso, né? Nós podemos perder a nossa existência quando pensamos só em resultados íntimos imediatos, tá? E para concluir essa pequena análise, né, eu recorro também à parte final desse texto, Suportar Nossa Cruz, do texto de Emmanuel no livro Rumo Certo, e que ele nos clama a nós jamais maldizer ou lamentar a nossa cruz, e sim nos acolher do jeito que somos, né? Lembrando que essa cruz talvez seja a medicação que nós precisamos para a nossa cura. E aí a frase que eu achei muito tocante é que ele diz que nos procurando melhorar de todos os meios possíveis, nós vamos vagarosamente, milímetro por milímetro, atingir a ascensão na vida eterna. Então, que nós não possamos assim perder o valor que é esse milímetro que nós vamos que vai nos fazer dar um passo adiante, rumo à nossa evolução, à nossa felicidade. Tá? Então, a fé, o conhecimento, a fé raciocinada de que aqui nós estamos cumprindo um período e esse período é necessário e é curativo. Tá? Então, que nós possamos manter essa fé, essa coragem, essa confiança de que a nossa cruz vai estar na nossa mão e é ela que é o nosso passaporte para nos aproximarmos desse caminho do Mestre. Então, eram essas palavras que eu queria colaborar nessa reflexão, Grace, essa noite.
Tu estava falando, Cláudio, e eu estava me lembrando aqui, quando a gente, lá no começo da nossa vida escolar, a gente aprende as primeiras lições de matemática. Eu, particularmente, tive uma professora que me ensinou, que eu achei muito, que levei para a minha vida toda, que entender o enunciado do problema é meio problema resolvido. Tu também foi ensinado assim? Sim, Ou seja, a gente precisava ler a questão e entender o que estava pedindo aquela questão. E aí, transpondo assim para as nossas dificuldades, a gente, na verdade, teria que perguntar, né? O enunciado da questão seria: o que esta dor está querendo me ensinar? O que essa dificuldade tem para que eu possa crescer com ela? O que eu preciso crescer com esta dificuldade? Então, seria uma espécie de entender o enunciado. Me veio isso na cabeça, Cláudia. é. Não, e eu pensei que tu ia falar daquela pergunta que a gente faz quando criança, né? Em que eu vou usar isso no futuro? A gente começa a aprender fórmulas, né? Mas, na realidade, o nosso desconhecimento quando somos crianças. Mas agora que já somos mais entendedores, né, da importância de nós aceitarmos, eu acho que é fundamental mesmo, né, essa confiança, essa fé de que o caminho é esse, né, e o resultado final vai chegar gradativamente, milímetro por milímetro. Porque a gente se pergunta sempre, né? Por que Né? comigo? Sim. Por que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? Né? E aí, se a gente não tem esse entendimento das nossas vidas passadas, né, das coisas que hoje a gente pediu para passar, para aprender, né, a gente pode se revoltar. Então, a maioria das situações onde a gente vê que a pessoa não está conseguindo suportar ou ultrapassar aquele problema, né, de forma mais efetiva, tem um grau de desconhecimento dessa questão toda do porquê que nós estamos, que ninguém é culpado da gente estar passando pelo que a gente está. Na verdade, na maioria das vezes, quando não é pela nossa imprevidência nessa vida atual mesmo, são provas que a gente pediu para passar e que vem para nos ensinar, né? E a revolta é algo muito problemático, né? A inconformidade, a falta de resignação. Mas isso só atrasa a nossa evolução, né? Não é fácil. Não é fácil. Deixa eu É, só. mas Pode falar, Cláudia. não, é que eu acho importante a gente falar, na realidade, nós estamos falando para nós escutarmos, né? Porque diariamente nós estamos sempre com essa sensação, né? Falo de mim, mas eu acho que muitas das pessoas estão sempre achando que algo mais tem que ser feito, que a vida tem que ser melhorada. E é bom nós lembrarmos que às vezes isso é a nossa cura. Passar por isso é o que vai nos fortalecer, nos trazer um alívio, né, das nossas dores. Vou tomar liberdade para ler um trechinho aqui de uma coisa que eu adoro: Pegadas na Areia. Lembra? Uma Sim, noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia. Um era meu, o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou, diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas
um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me entristeceu deveras e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, todo o caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia dos meus caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo porque nessas horas que mais eu necessitava de ti, tu me deixastes. O Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu, nos braços, te carreguei. É lindo isso, né, Cláudio? Muito forte, muito tocante. Então, a gente tem que sempre lembrar que a gente está sendo sempre muito amparado, e que Jesus não nos abandona jamais, basta que nós peçamos, então, para que Ele esteja conosco. Cláudio, tu pode fazer a prece para nós? Para a gente encerrar hoje? Levamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, agradecidos aos amigos espirituais que nos ajudam nesse momento do Evangelho no Lar, do Jesus em Família. E encerramos, então, nosso trabalho com a prece que Wesley nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Cláudio, amigo querido, por essa tua colaboração, mais esta, né? E a gente é sempre muito feliz em poder contar contigo, com a tua família aqui. Desejamos um excelente final de semana. Obrigado, Grace. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Até a próxima. Um beijão para você que está aqui conosco. Lembrando que a gente, na quarta-feira, estará aqui de novo às 8h30. 20h30 da noite, é claro. Um beijo, bom final de semana e fiquem com Deus. Até breve.